mais uma partida que a ABC consegue criar muitas oportunidades, para às vezes na defesa do Ituano, do goleiro, às vezes também falta um pouco mais de capricho na finalização. Queria que você fizesse a sua avaliação sobre o que foi o jogo, né? Um resultado que o torcedor vai para casa realmente muito cabisbaixo, insatisfeito pelo contexto e pelo fato do clube, né, estar agora a 4 partidas sem saber o que é vencer o campeonato. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Muito dolorido da maneira que foi o jogo. Acredito que jogamos desde o início para ganhar do nosso adversário. Os números do jogo mostram isso. Foram 29 finalizações e você não consegue o êxito da vitória. Competimos bem, criamos, buscamos, né, desde o início, conseguimos o gol no início, depois num gol de bola parada você toma um empate. A equipe se desequilibrou um pouquinho no final do primeiro tempo, ajustamos no intervalo, melhoramos o jogo. Na hora das mexidas o time cresceu, né, porque deu aquela oxigenada, volume ofensivo, e de repente um descuido de um erro por dentro ali, dá a possibilidade do Ituano dentro de uma estratégia do contra-ataque, uma situação individual com o Popó e o Felipe, o pênalti 2-1. Ali era para gerar mais um desequilíbrio dentro de casa, perdendo o jogo. Continuamos persistindo, tendo, né, estratégia, povoando na área, finalização na trave, circulação de bola, escanteio, 2-2. 45. Legal, 2-2, conseguimos, né, trazer para a gente. Vamos buscar a virada. 7 minutos para acabar o jogo de acréscimo, toma as decisões corretas. Beleza. Continuamos buscando alternativa, nos escanteio aos 50 do segundo tempo. Bola para a gente fazer o 3-2. Aí, a gente tem que ter percepção. Eu não estava aqui contra o Laguna no estadual. Tomou um gol igual, pelo que me passaram. 51 do segundo tempo, bateu o escanteio, do escanteio gerou o gol do Laguna. E agora de novo. Então, a gente tem que parar da justificativa por erros nossos, por detalhes. Bateu o escanteio, brigou, perdeu a bola, encaixa a marcação, não fica de longe o rebote, quem vem para interceptar, troca a chance do adversário, o gol do adversário, por um vermelho. O Botafogo fez isso. O Mikael foi no corpo do Bruno Leite, foi expulso e não tomou o gol. Ali na hora que eu percebi que dei essa bola, a segunda bola caiu no pé do Neto Berola. O Neto é um cara rápido, eu vou no corpo dele, toma o vermelho, toma o amarelo, que seja, mas não dá a oportunidade do cara conduzir, atravessar o campo e fazer o 3-2. E depois ainda a cobertura do Sampaio, é que final de jogo, você está já, né, desgastado, a percepção ali, aonde está o gol? Eu vou proteger o gol, eu mando ele para fora. Em vez de eu ir no combate, eu temporizo, fecho por dentro, mando ele para fora. Aí ele tem a diagonal para finalização. A partir do momento que eu vou no balanço e fecho fora e abro dentro, gerou mais uma situação de dificuldade para o Felipe de 1 para 1. Então, isso eu pontuei com eles. A gente precisa ajustar para evitar que ocorra novamente. Mas o que eu vou falar do jogo, em termos de performance? Pega os números. Daí você escuta os comentários pós-jogo, o elogio de quem transmitiu a partida, da televisão, dos próprios comentários de vocês. Incomoda não vir a vitória pra caramba. A dor do torcedor está sendo a minha dor também. E está sendo a dor do vestiário. Só que a gente tem que parar de sofrer isso. Até quando a gente vai continuar sofrendo? Por detalhe, nenhum adversário erra para nós. Quem errou? Daí a gente erra, abre a barreira, toma um gol.
busca o empate. Aí dá o contra-ataque, que era o que foi passado a semana. Eles vêm reativo e vão jogar no contra-ataque. Detalhe, lá contra o São Bernardo, 1-0 fora de casa, aos 47, um cruzamento baixo. Até acho que estava impedido o gol do Rodolfo. Enfim, dá o empate para eles. Então a gente tem que parar de errar. Parar de errar, continuar acreditando, potencializando, jogando. O que me deixa ainda seguro e confiante, mesmo numa situação tão adversa como de 3 pontos da meta de 7, estou devendo 4, é o que eles estão jogando. Estão disputando, estão com espírito, estão combatente, eles estão honrando a camisa que eles estão vestindo, que eles sabem o peso que é vestir essa camisa. Isso eu estou pedindo para eles, eles estão colocando isso, né, no campo. Estão jogando, estão construindo, só que o resultado não está acontecendo. O que a gente vai fazer para curar isso? Continuar trabalhando, continuar acreditando, continuar abastecendo eles de informação, estratégia, o que precisa ser melhorada? Vamos continuar agredindo, só que eu vou construir uma linha aqui que vai atacar com 5 e aqui a gente não toma mais contra-ataque. É isso que é necessário? Porque o jogo fica tão gostoso que daí todo mundo quer jogar. As mexidas deixou leve, criou mobilidade, tanto nesse jogo quanto no jogo do Botafogo. Aí todo mundo pensa só em jogar e esquece do jogo sem bola. É isso? Então a gente vai ter que sanar isso. O mental, como está? Pela palavra do vestiário. Estão dolorido, é uma dor grande, mas acreditando e confiando no trabalho, de continuar trabalhando. Então vamos embora, vamos trabalhar, não tem preguiça, vamos trabalhar, vamos dar informação. Jogo difícil contra o Brusque, vamos lá buscar. A gente saiu 2 jogos difíceis fora de casa, vai ser mais um. E acreditando que uma hora a vitória vai chegar pelo o que eles vêm jogando. Se não estiver jogando bem, talvez nesse momento até para mim, né, seria desconfortável, né? 4 jogos de 12, 3 pontos, não via perspectiva e às vezes você toma uma decisão, não estou conseguindo, mas não é isso. Se fosse isso eu não ia ser egoísta, mas não é isso. Eu acho que é uma visão, acho que não é minha, individual, para me defender. Eu acho que é uma visão ampla de todos, que analisa com razão, não com emoção. O torcedor, ele tem emoção, né? Ele tem o direito de sentir chateado, reivindicar algo, mas quem analisa o contexto geral das 4 partidas, está faltando resultado. Enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar muito para trazer esse resultado. Oi, Evaristo, boa noite. Estou aqui. No futebol sempre se usa 2 palavras, ansiedade e também o mental desses atletas. Você até chegou a apontar de que como é que está o mental desses jogadores, um pouco triste, abalado pelo fato desse resultado não ter acontecido hoje. É até difícil de a gente dizer que o ABC hoje merecia a derrota, porque não merecia, porque de fato fez uma partida de muita imposição, merecendo sair com pelo menos o empate. Mas você acredita que a ansiedade, naquele momento em que estava 2-2, onde o time se lança, acabou prejudicando no sentido de deixar aquela parte defensiva vulnerável para que o Ituano tivesse a felicidade de ter marcado aquele gol com o Neto Berola? Eu acho que a vontade de você ganhar o jogo, aos 50 do segundo tempo, dentro de casa, você pensa no quê? Em bater e atacar essa bola e fazer o gol. E ali estava encaixado, tanto que o Neto Berola arrastou sozinho, ele tirou Reis e tirou Sampaio. Ele não estava sozinho no mano, entendeu? Aí tem um mérito individual do jogador também. E às vezes, esse encaixe que eu falei, de encaixar mais, faz a falta. Eu vi o lance um pouco agora ali. O Reis tentou espanar a bola e ele deu um biquinho. Esquece a bola, vai no corpo. Cai com ele agarrado. Falta. Acabava 2-2. Então, são tomadas de decisão. Não estou ocupando o Reis, não, em relação... Poderia ser outro jogador ali, que tivesse naquele momento. Ali, troca o gol do adversário por um vermelho. Por um vermelho. Acabou o jogo ali, matou a falta. Os caras vão bater, nós passamos a linha do meio campo, não dá chance do adversário. E a partir do momento que não matou, o
o Sampaio veio na cobertura, ficou 1-1, o Neto balançou para o lado do gol, o Sampaio fechou por fora, eu vi ali, eu acho que ele até escorregou no movimento do corpo, aí gerou de novo 1 contra 1 com o Felipe, você entendeu? Então, que a gente consiga ser mais maduro, né, nessas ações e impedir esses fatos que vêm ocorrendo para não dar chance para o adversário. Porque é triste, pô, eu fico até por eles. Até por eles. Se fosse um time que não fosse trabalhador, não tivesse compromisso, não tivesse criando um DNA, o que eles mais queriam foi que a gente teve como uma conversa antes do jogo. Fazia 6 pontos, a equipe que não ganha, ela está invicta com a vitória, entra no G8, e aí a certeza que no jogo contra o Anápolis, o público que veio vai dobrar. Está todo mundo querendo isso. Só que para que isso aconteça, esses detalhes têm que parar. Tem que parar. Então, é corrigir, trabalhar, mostrar vídeo, trabalhar o mental, entender o que é melhor. É um grupo muito qualificado. Tanto é que eu estou repetindo a escalação, a equipe teve o mesmo comportamento ali, legal. A hora que eu mexi ficou forte. Então eu tô satisfeito com o que eles vêm apresentando. Não estou satisfeito com a questão da pontuação e de não estar ganhando jogos. Isso me incomoda muito, a derrota me incomoda muito, né? Só que eu tenho que ter confiança e acreditar no lado positivo, né? Que a gente, mesmo nessas situações adversas, a gente consegue observar. Boa noite, Evaristo Pisa, Jutos Araújo da Rádio 96 FM. Tentar fazer 2 perguntas e uma para você. A primeira com relação à conversa que você teve com os jogadores, né, ali na beira do gramado ainda, assim que acabou a partida. Dava para perceber que foi uma conversa bem acalorada, né, que você chamou os jogadores, gesticulou bastante, né, estava até um pouco chateado, né, pelo resultado e tudo mais. Queria saber como é que foi essa conversa, o que é que você falou para os jogadores naquele momento ali ainda no gramado. E a outra é sobre o Alisson, né? Porque muito se falou do posicionamento do Alisson durante a semana. Você repetiu mais uma vez, colocou ele centralizado ali como camisa 9, assim como você já havia falado que a posição dele é ali. Ele vai disputar ali como camisa 9 dentro da área, mas no segundo tempo, quando entra o Danilo Alves, ele passa para a beirada e cresce muito o rendimento do Alisson. Tanto é que ele consegue dar uma assistência, talvez tenha sido um dos melhores jogadores do ABC na partida por aquele pequeno terço do segundo tempo que ele jogou. Você pensa em alguma mudança de ideia, tirar o Alisson de 9 para colocar ele no início da partida ainda jogando pela beirada? Sobre a conversa lá, é uma conversa pós-jogo ali, de uma pontualidade, de uma insatisfação momentânea pela maneira que a gente perdeu o jogo, uma questão natural de uma cobrança normal ali. O que eu falei ali, eu falei no vestiário, estou falando aqui para vocês. Eu sou muito transparente, né? Não exponho ninguém, busco blindar todo mundo ali. Essas questões que ocorreram no jogo ocorrem com qualquer atleta. Não quero jogar ninguém para os leão, pelo contrário, é um grupo. Coletivamente a gente tem que se organizar, entender. Qualquer jogador tá passivo a tomar decisões erradas ali, e a gente tem que corrigir, mostrar, falar, né? Quando a gente erra aqui, a gente tem que assumir também nosso erro de um mau jogo, de uma mexida errada, faz parte de todo o processo, né? Quando eu falei que eu desloquei o Alisson para lá, numa minha análise, uma visão, o Alisson, ele tem um desgaste menor jogando no setor por dentro ali. E eu disse que talvez durante as variações do jogo, taticamente, eu poderia deslocá-lo para o corredor. Mas de início, eu ia optar em utilizar ali. Ele preocupa os marcadores. Quando os caras olham o Alisson por dentro, eles têm um receio maior. Ele prende 2, você entendeu? E aí, entendendo a leitura do jogo, eu optei em centralizar Danilo, abrir ele e abrir Martins lá. Ficou bom. Esse lado direito do Alisson, ele sempre prepara para os caras que chegam do lado contrário. Quando o Alisson está do lado esquerdo, ele traz para ele para a finalização. Muito parecido com Orlando Júnior, muito parecido com Martins. Então,
essa é a ideia de colocá-la ali naquele corredor. Acredito que ele fez um bom jogo. Eu sei que existe essa cobrança, né, em cima da manutenção do Alisson, mas ele vem competindo bem, vem correndo, vem treinando muito. Ele também tem uma cobrança interna com ele, né, dessa questão de dar resposta, de ser exemplo, de fazer o gol, de ganhar o jogo, né? E é um jogador que eu acho de extrema importância dentro do grupo, né? E é entender. Trabalhei ao longo da semana uma linha de 4 no losango, eu alternei essa formação com a mesma linha de 4, e aí eu fiz um losango com Reis, Carlos Eduardo, Adeilson, Bruno Leite, Danilo Alves e Alisson, com 2-9 ali, entendeu? Sem os extremos, sem Jonathan e sem Orlando. Mas para o jogo eu optei, né, iniciar com essa formação. Talvez com mais um 9 ali, 2 cara, um de mobilidade que joga em função do outro. É uma ideia que eu possa colocar em prática também, pensando assim num jogo fora de casa, num campo sintético, que vai ficar muita bola viva, muita disputa. Talvez eu não vou conseguir arrastar o jogo pelos corredores de enfrentamento, né? Tirei informações um pouco, os adversários que enfrentaram o Brusque lá tiveram dificuldade de fazer um jogo de apoio, um jogo com a bola no chão. Então ficou um jogo muito aéreo, um jogo de disputa de primeira e segunda bola. Então vamos pensar como vai ser a semana e qual estratégia melhor a gente vai tomar lá para esse jogo fora de casa. Boa noite, professor. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Queria falar sobre um tópico que você já até comentou na coletiva, mas que está sendo muito presente na vida do torcedor, né? Que está sendo as críticas por escolhas de tomada de decisão da sua parte, principalmente dos 11 iniciais. A gente viu o Felipe Garcia muito criticado na noite de hoje, os torcedores pedindo Pedro Paulo, também o Carlos Eduardo, inclusive, ao meu ver, está um pouco injustas, mas enfim, isso aí não cabe ao mérito. O que falar para esse torcedor que nesse momento está não só desacreditado, mas também desconfiado das escolhas, não só dentro de campo, mas também fora delas? Qual foi a culpa do Felipe hoje? Talvez o lance do pênalti, ele dobrou o corpo para fechar assim, meio que de joelho. Talvez se ele... que o Popó tentou, assim, ao invés de tentar o drible, tentou dar uma cavada. E ele deitou meio o corpo, ele não saiu deitado. E na hora que ele fechou o lado da cavada, o Popó mudou a direção e ele teve que mudar o gesto do corpo e fez a intervenção com o pé aqui. Talvez se ele não fecha aqui, já sai deitado aqui, ele poderia fazer a defesa. Mas aí ele abriu o gol, a cavada para o Popó. Então, são lances de tomar decisão. Mas, vamos lá. Felipe fez uma defesa numa cabeçada em cima aqui, no 1-1, né? Ali estava, acho que muito mérito dele. E as outras vezes que o Felipe relou na bola, foi dentro do gol. Ele foi buscar a bola na rede. Então eu não vejo como culpar o Felipe diretamente. Aí foi mérito do Neto Berola, um erro coletivo nosso. Deixou de novo ele num enfrentamento 1 para 1 com o Felipe. A falta, mérito do batedor. Então, é duro, eu sei a insatisfação, eu sei a cobrança por Pedro Paulo. O que eu posso falar pro torcedor? A partir do momento que eu analisar junto com a comissão técnica que é necessária a mudança, eu vou fazer a mudança, mas eu tenho um treinador específico, é a única posição que tem um treinador específico, que é o treinador de goleiro. Eu tenho que entender o Tinho, tenho que confiar no Tinho. Eu tenho uma comissão, né, eu, Marco Antônio, meu auxiliar, Tostão da casa, que eu escuto muito. É hora, não é hora? É merecido, não é merecido?
mas não dá mais para entrar vaiado, porque isso está atrapalhando o contexto do elenco, já entra pesado. É isso? É melhor mexer? Felipe, o que você está achando? Felipe não tem mais 21 anos, 22, tem 37. Ele tem um histórico na carreira dele que ele suporta. E aí, o que você acha? Ter essa conversa séria, direta, né, para não jogar os caras para os leão. Você entendeu? Eu acho que é uma blindagem, tanto da nossa parte para eles, como da eles para nós também. Você entendeu? Eu acho que tem que existir essa conexão, né? Então eu não vejo assim a insatisfação da torcida. Ok, rotula sempre já o Pisa, né, já está sendo rotulado também, e pega no pé de Wallace, pega no pé do Felipe, pega no pé do Pisa, e a gente está equilibrado, né, sabendo do momento, que não é um momento tranquilo, pelo contrário, em termos de pontos ali, de classificação, é um momento de turbulência, de incômodo, e a gente tem que pensar o que vai fazer a gente ganhar jogo. Acho que é o mais importante, né, a gente entender isso. Independente se jogue com o Felipe, se joga com o Pedro, se joga com o Lucas, se joga com o Kaique. Tem mais uma? Só essa? Boa noite, Pisa. Boa Não noite. é segredo para ninguém que o Sim. ABC vem criando chances claras, mas falta efetividade, vem faltando efetividade à equipe alvinegra. O que fazer para mudar isso no restante da Série C? Confesso que é trabalho, repetição, execução. O intuitivo do jogador também, nesse momento, ele tem que estar aflorado. Às vezes a gente cria e tomar decisão também, né? Às vezes da escolha, da definição. Aprimorar, repetir, fazer complemento, pós-treino. Mais uma vez, tiraram uma bola em cima da linha, né? Acho que num bate-rebate ali, acho que foi o Matheus, né? Adeilson no chão, a bola na trave do Rosa. Teve uma bola que ficou viva na pequena área. Eu lembro se na minha época que eu jogava, que eu atuava ali. Até me brinquei com o Marcos, alguns centroavantes da antiga, assim. Serginho Chulapa, ele dava um carrinho no goleiro, caía o número das costas do goleiro, a bola, a rede. Então, são detalhes que a gente tem que estar atento. Essa bola que fica viva, né? Que às vezes sobra na área, o melhor posicionamento, uma tomada de decisão melhor. Isso vai ser com treinamento, né? Com repetição. Eles não podem se pressionar. Eu acho que eles têm que trabalhar e entender. Não, realmente, mais um jogo que a gente criou, foram 29 finalizações, se eu não me engano, que a gente povoou muito, pressionou o adversário, construiu dos dois lados, principalmente no segundo tempo, quando o Alisson veio para um lado, o Matheus Martins do outro. A gente ficou no meio campo com eles e não tivemos a felicidade de ter êxito nessa conclusão. E a hora que nós tivemos o 2-2, a gente infantilmente, numa decisão errada, a gente cede a chance do adversário ganhar da gente dentro da nossa casa. Assistindo Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo, por mais qualidade do Flamengo, que né, isso é visto, o elenco, independente se foi com a titularidade ou não, o elenco do Flamengo, eles demoraram 92 minutos para fazer um gol no Botafogo. Então, parece que é simples, né? Fazer gol. Então, acho que o Mikael foi o melhor em campo e circulou e não entrou. Hoje a gente também povoamos bem, criamos bem e não conseguimos. A hora que a gente conseguiu, a gente cedeu. Então, trabalhar. Acho que trabalhar, desenhar bem esse mecanismo, chegar pelos dois lados, presença de área, finalizar, escolher melhor a finalização, não desperdiçar essa chance para que a gente consiga as vitórias.
Evaristo, boa noite. Muito se fala em futebol em confiança, né? Quase com a velha máxima, assim, né? O pessoal fala muito de confiança. Queria saber de você o quanto que um resultado como esse impacta na confiança do grupo, porque se havia a análise antes, que o time não havia perdido, agora perdeu e não venceu, nem atingiu aquelas metas, né? Enfim, queria que você falasse objetivamente de dentro do grupo, como é que isso impacta lá dentro do vestiário. Foi a palavra final, chateamento, dor, mas confiante, né? Tá todo mundo chateado ali. Todo mundo queria dar essa vitória aos torcedores, à diretoria, até para o grupo mesmo, que eles estão precisando desse resultado. Só que a confiança, ela continua pelo que a gente vem apresentando, né? Então, o que eu falo, se você está jogando mal, se você não está duelando com o adversário, se você sai e toma um 3-0, 4-0, se você não é melhor que o adversário, aí talvez o vestiário esteja numa situação de dúvidas, de insegurança. Não é o caso. Um exemplo claro aqui, até o Bispo, nosso capitão, deu o exemplo ano passado do Remo. Eles iniciaram com 3 derrotas. Você entendeu? E aí chegou uma hora, os caras falaram, vamos fechar e vamos embora, velho. É nós aqui que vamos reverter. Acho que mexeu pouco no elenco ali, só mudou o Moringo, né? Chegou o Rodrigo Santana. Mesmo assim demorou um pouquinho, mas eles se fecharam e continuaram acreditando no processo. O Rodrigo foi, mexeu num modelo de jogo, a equipe evoluiu, fez 26 pontos e subiu, né? E o Botafogo, que fez 41, não conseguiu acesso. Então é isso. Foi até uma fala no vestiário sobre isso. Continuar acreditando, saber que tem que correr atrás do prejuízo. O aproveitamento da meta não foi atingida, mas o que nos gera força e confiança é os jogos. Eu não posso vir aqui e falar assim, a equipe não se comportou bem, fizemos um mau jogo, jogamos mal, não tivemos atitude, não tivemos vontade de vencer o adversário. Se eu falar isso, eu vou ser mentiroso, você entendeu? Eu acho que a gente teve isso. Infelizmente, o resultado não veio. Peço desculpa aos torcedores, né, que devem estar chateados nesse momento, mas eles vão continuar vendo uma equipe tão disposta quanto, e a hora que o resultado vier, eles vão ficar felizes, e é isso que a gente acredita, né, em dar essa vitória aos torcedores. Isso acontecendo, a gente vai subindo na tabela, vamos disputando o nosso primeiro objetivo, que é a classificação.